Advanced Machinery and Chemicals, parceria com a Apex Brasil, queria agradecer a sua presença nesta webconferência, Inovação Brasileira e Soluções para o Calçado. Hoje contamos com a presença de participantes do Brasil, Peru, Colômbia, Argentina, Espanha, México, Bolívia, Paraguai, Porto Rico, Equador e Estados Unidos. Antes de começarmos, seria importante reforçar o esforço das embaixadas do Brasil nestes países que nos auxiliaram na promoção deste evento. A aliança com a Câmara de Comércio de Bogotá, que é sempre um parceiro para todas as ações que realizamos, as câmaras setoriais de calçado e têxtil de todos os países participantes e o canal de comunicação e informação setorial Poeiro América, que nos ajudou na promoção deste evento. Meu convite, então, é para que acompanhemos o diálogo que seguro irá agregar a cadeia produtiva da América Latina. Nosso principal objetivo aqui é fortalecer a integração produtiva entre todos os países, no qual estamos aqui participando hoje. E por isso, gostaria de reforçar ainda mais que a indústria brasileira de componentes e materiais é parceira de vocês. As perguntas, por favor, vocês podem enviar pelo chat, tem uma caixa de perguntas e respostas ali no chat, e a gente vai ler todas possíveis ao final da fala. Reforço que para mudar o idioma, aqueles que ouvirem em espanhol devem desligar o áudio original. Quem ouvir em português pode só selecionar português. Deixo com vocês, então, a Senira e o Gustavo, que vão nos guiar hoje durante esse horário conosco. Perfeito. Bom dia, pessoal. Muito bom dia a todos. Equipe de apoio aí, tudo certo com o áudio, com o vídeo? Nos informem, porque a gente está um pouco desconectado aí com a equipe que está no backstage. Então tá, tudo certo. Bom, Senira, começa as suas apresentações, em seguida a gente já vai entrando aqui. Perfeito. Então tá, pessoal, muito obrigado, bom dia a todos aí por estar nos prestigiando aí nessa live, mais uma dessas várias lives que estão acontecendo agora nesse período de isolamento, alguns países mais, alguns países menos. De início peço desculpas já pelo meu pouco espanhol, então eu prefiro seguir em português com a tradução muito melhor aí de colega, certo? Começando com umas apresentações, então, como o meu colega aí, Gustavo, comentou, meu nome é Senira Verona. Em termos de formação convencional, eu sou química, mestre em engenharia de produção e tenho algumas especializações em gestão de projetos e inovação, que é justamente o que me levou ao campo de atuação que eu tenho hoje. Eu tenho 28 anos de mercado, atuo há 17 anos na Killing, sendo 12 anos mais específico no mercado de calçado. Em termos não formais, digamos assim, como eu me apresento, sou uma pessoa extremamente inquieta, gostando de quebrar barreiras, esse tipo de coisa, uma eterna aprendiz e estudante. Eu espero que hoje eu aprenda um pouco mais aí com essa interação que eu vou ter aí com vocês. Gustavo. Bom, muito bom dia. Meu nome então é Gustavo Dalpisol, eu sou CEO, diretor do grupo Top Shoes Brasil. A Top Shoes está há 16 anos no mercado do calçado. A gente começou aí, no ano passado, já abrir outros mercados além do calçado. Dentro do nosso grupo, nós temos então a Fiber, que é uma indústria têxtil de máquinas retilíneas. Nós temos, esse ano, iniciamos um novo projeto voltado a impressoras 3D. Essa empresa se chama Gate 3D, é uma empresa voltada realmente para as mudanças do futuro. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Nós temos a parte de serviço conectada à nossa empresa, que é a parte de design de projetos, também voltado para o mercado calçadista, e a parte de representação, onde a gente agrega de uma maneira colaborativa, e co-criativa com outras empresas
voltadas ao mercado do calçado, a fornecedores de matéria-prima, como solados, peças técnicas e demais indústrias do setor. Então, é uma empresa diferente do formato tradicional, que além das nossas indústrias, nós agregamos também a cadeia de componentes de maneira geral. Bom, perfeito, Gustavo. Qual é a minha proposta para vocês? Eu, Gustavo, nós estabelecemos um roteiro para esse bate-papo, algumas ideias que a gente vai circular, que a gente vai conversar sobre. Vocês têm o chat aí aberto para fazer alguns questionamentos, de conforme a Sintecal, que é a nossa promotora aí, achar, ela nos intervém aí para a gente discorrer um pouquinho mais sobre algum tópico específico, tá? Então, falando para vocês, o nosso roteiro vai passar por cenário atual, falar um pouquinho sobre o que está acontecendo em cada país, para a gente se situar, qual é a nossa reação para essa situação, questões de união, que é bem importante, e até por isso esse evento aí para nos unir, falar sobre novas tecnologias, que é justamente um dos títulos aí da live, e sustentabilidade também não tem como a gente não falar neste momento, correto, Gustavo? Perfeito. Vamos abrir um tópico final ali, que é a parte de cocriação também, que a gente vai falar bastante sobre essa mudança da nova forma de administrar os negócios ao final desse processo. Vamos lá. Perfeito. Começamos pelo primeiro tópico, né, Senira? Então, cenário atual, entender um pouco sobre como é que a gente está posicionado na questão América Latina de forma geral e algumas particularidades de cada país, né? Então, eu comento que nesse momento nós temos que nos prepararmos para reagir ao pior cenário, né? Como a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, é se preparar pro pior, né? Então, nós temos aí uma retomada que vai acontecendo parcialmente, né? Nós temos retomadas e paralisações, então a gente não sabe exatamente se, ao momento que a retomada acontece, ela acontece de maneira contínua, né? Porque em algum momento os nossos governantes aí, eles podem avaliar que a parte hospitalar, enfim, ela começa a sobrecarregar e nós temos novamente uma paralisação. Então, sem dúvida, ao meu ver, a gente vai com esse avanço e essa paralisação até o final desse ano e nós teremos que desenhar um novo cenário a partir do ano que vem, tá? Então, essas são algumas questões, além das questões políticas envolvidas. Cada país, sem dúvida, tem suas particularidades. No Brasil, nós temos um cenário político bastante agressivo entre direita e esquerda, e isso faz com que se agrave ainda mais essas questões envolvendo o comércio e as indústrias, né? Então, sabendo que nós estamos todos numa América Latina e nessa condição existe uma questão estrutural, uma dificuldade e uma falta de estrutura hospitalar de maneira geral, se desenha esse cenário ao meu ver, tá? O Brasil, por ser um continente maior, nós teremos paralisações acontecendo de maneira regional. Então, cada região se comporta de uma forma, tá? Então, eu acredito muito que o Brasil ele não para de maneira geral, diferente de países como o Equador, que são países menores, que às vezes a paralisação acontece de maneira geral, né? Então, tem países que irão sofrer mais do que outros dentro desse contexto. Perfeito. Acho que o Gustavo trouxe muito bom o cenário que o Brasil está vivendo, que a gente tem que continuar esperando, né? Mas a minha abordagem, para não até fazer a mesma frase aí do Gustavo, é justamente com relação à mudança, né? É jargão, todos estão falando a mesma coisa, mas é fato, nós temos aquele velho ditado, né, que a única constante é a mudança e a gente está vivendo isso como nunca.
A questão é, como ele falou, da gente não estar ainda sabendo qual é o verdadeiro cenário, que a gente está no meio desse furacão ainda. A gente não tem ainda um norte certo, uma rota, né, para que a gente tenha que seguir e mirar, principalmente com relação à crise. Esse cenário político-econômico brasileiro está dificultando muito aí a nossa situação. Talvez os outros países da América Latina, que eu vejo um pouco aí por notícia e acompanhamento dos próprios relatórios da Sintecal, estão nessa mesma onda. Mas o que a gente pode fazer para isso daí, nessa proposta aí que a Covid nos está dando, né, mais essa mudança, é a questão de planejar. Eu acho que é um belo momento aí para realmente a gente ter esse tempo e pensar como a gente pode reagir a essa mudança, trabalhar isso em nós mesmos, nas nossas empresas, né, nos adaptarmos. Como a mudança é uma constante, então vamos aprender a como lidar cada vez com isso, até baixando em termos de ansiedade. O que eu faço para isso? Todas as situações drásticas que a humanidade nos trouxe, todas as crises sempre impuseram, naquele momento, uma mudança muito forte de comportamento, de atitudes, e alguma coisa sempre fica. Exemplo, os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. Mudaram para sempre como funcionam as viagens e como funcionam os aeroportos, né? Então, eu acredito que a Covid, essa pandemia, vai nos trazer, sim, alguma mudança perene para sempre, né? Alguma coisa vai acontecer no nosso cenário. A gente já está vendo questões de saúde, questões de como as empresas estão se movimentando nesse cenário. Isso é para sempre, mas precisamos trabalhar assim, como a gente reage. A gente está preparado para reagir à mudança, porque hoje tem uma, ano que vem vai ter outra, daqui a 5, 6 anos vai ter outra ainda, tá? Estamos numa crise instalada, a gente não sabe ainda para onde vai, mas é importante a gente estar, como a gente diz no mundo do sapato, né, com o tênis no pé aí, pronto para correr, para quando essa neblina baixar, a gente saber claramente para onde a gente tem que correr e qual é a melhor forma, a melhor velocidade, certo? Perfeito. A gente está comentando sobre o cenário, justamente para entender agora quais são as reações que nós temos que tomar diante dessa situação e como a gente se prepara, de fato, para enfrentar isso e sair mais forte desse momento, né? Então, entrando na parte de... Ao meu ver, só um pequeno adendo também, a diferença que nós teremos entre classe A e B e C e D, né? Então, eu comentava que antes da pandemia, a diferença entre classes ela se conectava de maneira mais próxima, ok? Ao momento que acontece isso, nós temos uma forma de desmembrar ainda mais a diferença entre classe A e B e C e D. Então, entendendo que nós teremos uma diferença ali, a gente vai falar sobre mudanças e como a gente prepara as nossas empresas a partir desse cenário. Bom, falando então sobre as reações, né, Senira? Isso. Bom, quer te posicionar aqui, depois em seguida eu já coloco também. Bom, o segundo tópico de reação é bem importante, eu digo que faz parte do nosso instinto humano. Cada coisa que nos acontece, principalmente em mudanças, pelo próprio instinto, a gente reage para sobreviver. E querendo ou não, é isso que as nossas empresas, nossos mercados têm que fazer agora, né? Qual vai ser a minha reação para eu sobreviver no mínimo? Depois ainda vou ter que pensar em crescer e como retomar esse crescimento, mas a atual situação para a América Latina realmente é parar de cair, se estabelecer, né, segurar a nossa onda aí e seguir adiante. Então, como eu dei um briefing ali anterior, acho que a primeira parte da reação, como eu vou reagir, é a questão do planejamento realmente, né? É a gente parar e pensar de verdade, eu digo, parar de pensar naquela questão, eu sempre fiz assim e vou continuar assim, não tem como. Estamos mudando, o próprio consumidor, o mercado público vai voltar diferente desse isolamento. Acho que alguns valores foram colocados em xeque para todos os humanos, né? Então, esse povo vai voltar diferente, então a gente tem que ver como é que a gente vai planejar essa nossa sequência. E nesse planejamento, até eu digo questões pessoais minhas, é uma coisa que eu estou levando em consideração, algumas semanas parada em casa, isolada, digamos assim, eu comecei a pensar, né? Ok, qual é o meu propósito? O que eu realmente quero fazer, amo fazer, né? Não necessariamente
para gerar disso um trabalho, mas o que eu amo fazer para ficar mais prazeroso e quais são as minhas habilidades, competências, quais são as minhas armas. Acho que a partir desse autoconhecimento que a gente pode fazer agora como pessoa e também como empresa, vamos botar isso no mercado, a gente consegue estabelecer um norte, saber se a gente vai para o leste, para o sul, para o leste, né? E a partir daí fica mais fácil da gente achar com essas nossas habilidades e competências qual o público que tende a aceitar isso aí, que tende a comprar isso daí. Estabelecido essa regra básica do jogo, né? Como eu jogo, qual é o tabuleiro, qual é o meu peão, as coisas naturalmente, que a gente até vai seguir discorrendo aqui, vão se aparecer de uma maneira muito mais tranquila, muito mais fácil de se lidar. Mas é importante a gente ter essa orientação interna, né? O que realmente quero fazer, vou fazer, e o público, e qual o público que vai me acompanhar nisso aí, né? As regras mudaram, é óbvio, né? Vão continuar mudando, mas esse nosso entendimento vai deixar mais fácil a situação, né? E qualquer planejamento que seja feito, mesmo que seja feito de uma maneira ruim, você não acha o teu plano ótimo, né? O perfeito, lembre-se que mesmo um plano ruim é muito melhor do que não ter plano algum. Ao menos tu tem uma primeira reação de para que lado vai correr. E essa própria situação da Covid nos fez nos movimentarmos sem um plano específico, né? Nós tínhamos um tato para que lado a gente tinha que correr. Como é que eu vou fazer essa interação social agora com relação de web, live e tudo mais? E a gente foi fazendo sem medo, né? Assim, fez um plano de cada 12 horas, 24, agora a gente está ousando fazer um plano de 48 horas, digamos assim, né? Então, cair essas amarras o plano perfeito não existe. O melhor plano é que seja feito o mais rápido possível. O método ágil de gestão de projeto, né? Erra rápido e erra barato, mas se mantém em ciclo toda hora para alguma coisa de positiva sempre sai nisso daí. E a cada 24, 48 horas, no caso, ali até é um mantra que a gente tem aqui na Killing agora, a gente revê o próximo passo. Né? Ok, rodou mais 24, mais 48 horas, o cenário continua o mesmo, meu passo está correto, o passo ficou firme, tem alguma maneira que eu possa melhorar, que eu possa otimizar? Então, esse é o eterno aprendizado que eu iniciei falando, né? Então, planejamento, e aquele planejamento não hoje de longo prazo ainda, mas de curto prazo, mais contínuo, certo? Gustavo. Perfeito, perfeito. Eu vou abordar uma outra questão aqui na reação, que o primeiro ponto que eu considero importante para todo empresário, esse é o que dá o norte para as suas empresas, né? Então, se atualizar muito, né? Se reciclar para esse novo momento, eu acho que, ao meu ver, é o ponto mais importante, porque só assim tu vai conseguir montar uma ótima estratégia para a tua empresa, né? Então, primeiro a gente precisa nos mudarmos, a gente precisa se mudar realmente para começar a fazer essa mudança aqui. A crise, na verdade, ela veio para acelerar o que já era inevitável, ao meu ponto de vista, tá? Ou seja, a questão de tecnologia, as mudanças todas que a gente olhava e dizia assim, isso aqui é coisa do futuro, né? Ela veio realmente para acelerar os processos. Ontem mesmo, nós temos um cliente aí que fez uma live mostrando todo o showroom dele, mostrando todos os produtos. Então, olha que interessante. Nós sabemos que, vamos lá, representação, né? A gente sabe há muito tempo que representação é algo que vai ter que mudar, né? Os representantes, porta a porta, essa venda, isso era algo que era inevitável que iria mudar. Então, a crise ela veio para acelerar essas questões todas aí. Então, falando dessa live que esse cliente teve, não vou comentar nomes, enfim, mas fizeram uma live muito interessante, um trabalho espetacular, assim, coisa de televisão mesmo. Vários atores, aliás, mostrando ali sobre produto, o que realmente são as novidades, e aí busca toda a equipe interna da empresa, que são pessoas que são técnicas em cada setor, então são as pessoas que realmente têm um entendimento muito amplo de cada produto. Então, enriqueceu demais, né, a informação para os lojistas comprarem essa coleção, tá? Então, ali a gente começa a ver empresas
realmente que já estavam se preparando para o futuro com ações muito inteligentes, tá? Ações muito que são realmente as ações que vão perdurar agora para os próximos anos. Tá? Então, o representante virou a rede de relacionamento e realmente de fazer, tirar as dúvidas, gerar os pedidos, mas a informação ela vem de outra forma, tá? De maneira geral, tá? Muito mais organizada, todo um trabalho, uma preparação que antes tempo nós não teríamos essa possibilidade. Então, isso eu achei muito interessante e detalhe, não existe nada pronto, né? Não existe fórmula pronta. Tudo está mudando e cabe a nós agora observarmos a mudança e, como a Senira colocou, cada dia é um dia, cada semana é a semana. Por quê? Porque aí nós vamos entender como concorrentes, como empresas, como parceiros, como outras empresas de outros mercados também estão reagindo para a gente buscar ideias que tragam e se conectem ao nosso negócio, que façam realmente ser diferente num cenário de uma mudança grande. Eu coloquei lá no início, realmente, e quis realmente provocar a questão da paralisação para a gente entender que ser otimista para nós mesmos é interessante, mas sermos otimistas, imaginando que a gente vai voltar num sistema tradicional do que era feito anteriormente, não mais, ok? Então, a gente precisa ser pessimista em relação ao mercado, otimista em relação aos nossos negócios, tá? Eu sei que o mercado não vai mudar. Quais as ações novas que eu preciso fazer? Eu preciso motivar a minha equipe para fazer diferente. Então, isso é realmente o ponto que eu acredito. Entender os pontos fortes das nossas empresas. O que eu sou muito bom já, né? O que eu sou muito bom. Agora, nesse novo cenário, aonde eu falho? O que eu preciso encontrar de soluções para, então, me tornar mais completo para enfrentar essa nova situação, tá? Uma grande oportunidade que nós temos é a melhoria da equipe, profissionalização da equipe. Muitos profissionais estão disponíveis no mercado de trabalho, profissionais bons, porque empresas demitiram muito mais gente do que realmente deveriam demitir. E gente muito boa está disponível no mercado de trabalho. Então, mudança, aprimoramento da equipe, entendeu? De certa forma, enxugar, mas contratar pessoas mais qualificadas vão fazer com que depois, na recuperação, no retorno, nós tenhamos mais velocidade de retomada e eficiência no processo, tá? E aí eu começo realmente a falar em motivação, tá? Motivação. Ninguém vai para a briga, ninguém vai para o ringue para ganhar uma luta, tá? Sem estar extremamente motivado, né? Então, é a hora de mudar o nosso estado de espírito, para de olhar problemas, para de olhar coisas que isso já é passado. A situação atual é passado já. Então, nós temos que olhar agora para frente e entender, mudar o nosso estado de espírito para enfrentar realmente essa mudança. Perfeito. Essa questão da briga aí é bem interessante, né? Não tem mais como brigar com uma situação que já está instalada e vai continuar acontecendo. Quando a gente superar essa, vai vir outra e vai vir outra. Estamos num mar que as ondas vêm, né? E não são marolinhas, né? Às vezes são os tsunamis aí que nos afogam. E essa questão que tu comentou, achei bem interessante aí dessa live, desse teu cliente, o fornecedor aí. Na realidade, o que eu imagino, o cara se planejou, ele viu que realmente o cenário mudou, parou de brincar de vítima, né? O que eu faço agora? E foi para cima, planejou minimamente alguma coisa, viu que o cenário, ele tinha que apresentar o produto dele de uma forma diferente, se planejou minimamente e botou a cara a tapa. Fez lá a sua live, que bom que deu tudo muito certo, ele realmente ele era competente, fez esse tema de casa, mas também poderia ter dado errado. E se deu errado, ok, vai lá, faz e refaz aquilo que comentei de planeja e age rápido, planeja e age rápido a cada 24 horas. Então, essa é a reação que a gente tem que ter mesmo, né? Levantar a cabeça, ok, a onda passou, levanta, e se tu não levantar, vai vir outra onda e vai te derrubar e tu vai entrar
como a gente diz aqui no Brasil, no caixote, né? A onda vai ficar te levando e vai ser afogada. Acho que é bem interessante. Talvez já indo para o próximo ponto, aí, Gustavo, pegando o gancho, né? E como a gente pode fazer para sair dessa onda, se por acaso você foi tombado por ela, como normalmente a gente faz? A gente pede a mão para alguém. Veja bem nosso terceiro ponto aí, que é a união, certo? Então, realmente, está todo mundo nesse mar, nesse cenário mais nublado aí, então, a gente propõe e diz que tem experiências muito positivas aqui no Brasil que a gente poderia passar para vocês como exemplos, que é justamente a questão da união do setor como um todo, até a gente entra depois na questão de cocriação, de coparticipação, né? Onde a gente vê que as instituições entre nós, no mercado, é o momento realmente de fazer união, de olhar o que o outro fez, de pedir essa colaboração, de um entrar junto na outra, dentro daquele planejamento que tu fez. Depois que tu instituiu o teu caminho, fica mais fácil de saber quem pode te ajudar numa ação determinada que tu já traçou. E as pessoas naturalmente veem, né? O mundo é redondo, quando vê, a pessoa vai passar do teu lado, tu pode puxar por ela. Isso que a gente estava comentando do network, né? Acho que nada é um melhor momento do que agora é realmente de ativar todo esse teu network aí para todos se darem a mão e sair desse momento aí mais fortes. E nesse sentido tem um movimento, uma onda muito forte de favorecer o mercado local, certo, Gustavo? Então tem uma certa rusga aí que a gente tem com relação à China. Poxa, o vírus veio de lá, não veio, não sei, há controvérsias, né? Não vamos entrar nesse método científico que é de outra área, que eu não sou especialista, mas sim, eu acho que é uma bela oportunidade, uma bela janela que a gente tem de aproveitar essa rusga aí, justamente a necessidade da gente ter de crescer junto, de olhar para os nossos parceiros ao lado e pensar em substituir esses itens importados da China ou da Ásia por produtos locais. E a América Latina, a gente tem um pool de empresas, um pool de materiais, de processos muito interessantes, que às vezes a gente não olhava até por uma questão de preço, certo? Quando a China entrou no mercado global, ela veio com o critério básico da economia, do capitalismo, aí que é preço. Baixou o preço, todo mundo foi para lá e acabou constituindo o mercado de uma certa maneira. Mas a gente está com uma janela única, uma oportunidade assim ímpar, que isso daí não está sendo considerado agora, porque tem essa rusga aí de sentimento e também tem a questão de falta de abastecimento. Vários produtos a gente não está conseguindo acesso porque foram deslocados para outras áreas, até as empresas foram fechadas ou estão produzindo os outros itens, tá? Eu digo, até por alguns projetos que eu estou tocando aqui na Killing, realmente tive que parar porque a gente se flagrou que estava muito dependente de materiais lá de fora e agora a gente não tem como trazer. Mas a gente está vendo soluções alternativas dentro da América Latina. E nesse ponto, acho que é uma janela bem importante para os outros países verem, né, o que o Brasil tem de materiais, e o Brasil também, com certeza, abrir a sua cabeça e ver o que os outros países da América Latina, Peru, Equador, Colômbia, Bolívia, têm para nos oferecer, não só em produto também, mas de modelos de negócios diferentes que a gente pode fazer essa união. Eu acredito que, com o tempo, essa questão de preço e China vai voltar. Vai acontecer isso de novo, daqui a, sei lá, 1 ano, 6 meses, eles podem voltar aí com o fator preço, mas se nós tivermos feito esse tema de casa com relação a relacionamento mais forte e, principalmente, determinar algum produto que tenha um diferencial competitivo de verdade, que não só preço, certo? Que tenha uma produtividade melhor, uma rentabilidade, um diferencial com relação ao que o cliente está precisando nesse momento, essa relação vai ser mantida. A gente não vai cair mais naquele movimento anterior, né? Teremos um novo normal, que é uma união melhor aqui das nossas áreas para a gente conseguir decolar no mundo, digamos assim. O Brasil é muito forte em exportação. Eu não vejo isso muito forte nos outros países, então olha para nós aqui, talvez a gente pode começar a fazer exportação intra-América Latina, né? Talvez alguns outros itens mais customizados seja muito mais forte nos outros países que no Brasil. Então, cabe a nós também olharmos esses cenários e fazer, né? É bem difícil achar esse tesouro que eu digo, que é qual produto, como é que tu pode fazer para fugir do preço e ir para essa linha de diferencial competitivo de verdade, né? Mas nenhum tesouro é fácil de achar, né, gente? Senão estaria cheia, os piratas não enterrariam em ilhas desertas, digamos assim, né?
Mas então, voltando ali, se você faz o seu autoconhecimento, você tem o seu planejamento, você está com o mapa do Tesouro na mão, né? Só que o mapa, vamos olhar mais ao nosso redor aqui, quais são as empresas locais, em termos de América Latina, o que a gente pode se apoiar. E nesse sentido, eu acho que a própria essa ação que a Sintecal está promovendo para nós hoje é essencial. A Luísa, que está coordenando, me corrige, mas eu não me lembro de lives, assim, realmente no bate-papo, que tinham sido feitos em toda a América Latina. Tem vários movimentos que a Sintecal faz de aproximar esses mercados, mas talvez não tão cara a cara quanto a gente está fazendo agora, né? Caíram os medos. Então, é bem interessante ali esse movimento que está se fazendo, assim, a busca por plataformas. A Sintecal é uma plataforma para isso, né? A Buy Brasil, a própria Bicalçado, para a gente conseguir nivelar no mínimo, a nossa América Latina ficar mais equilibrada, né? Com exemplos positivos e até mesmo aprender com os erros dos outros, né? O que nós fizemos que não ficou legal, a gente já te avisa, olha, não vai por esse caminho que não é o mais adequado. Gustavo, falei bastante. Não, muito legal. Eu vou comentar sobre, você falou sobre as matérias-primas, né? Agora, nesse momento do cenário, nunca se viu as empresas tão abertas a realmente discutir. A gente tem uma interação enorme, né? A informação ela acelerou mais, porque como mesmo comentaste, a live, todo esse trabalho, a gente consegue acessar muito mais pessoas com esse cenário, mas vem um ponto importante, tá? O Brasil tem muita tecnologia em indústrias de matérias-primas, tá? Com isso, nós dependíamos, às vezes nós brigávamos muito por preço realmente com China, tá? Só que nesse momento tem várias matérias-primas que a gente está entendendo que tem a necessidade de desenvolvimento aqui no Brasil para distribuição em toda a América Latina. Então, muitas empresas estão tirando projetos da gaveta, realmente, tá? E eu venho navegando dentro do cenário de fornecedores e tal, e me surpreendeu o quanto essas empresas elas realmente estão se movimentando para trazer o novo, tá? Sempre a gente virou na briga da commodity, de produtos simples, com preço, e aí quando a gente vira para esse lado, nós brigamos diretamente com um gigante asiático, ok? Quando uma vez a gente então começa a tirar projetos de inovação, produtos diferenciados do papel, isso vai trazer um novo cenário bastante promissor para o futuro. Sabendo que todo projeto de inovação, ele nasce pequeno e mais caro, porque ele não tem escala. Mas ao momento que esse produto ingressa no mercado, junto com o cliente, isso começa a performar em volume de vendas, a automação do processo faz com que naturalmente esse produto comece a ser competitivo. Ok? E empresas estão, no caso agora desse cenário, as empresas, os clientes, os calçadistas, o consumidor está aberto ao novo, nós conseguimos fazer com que isso alcance uma velocidade ainda maior, tornando menos dependência da China nos próximos anos. Esse é o meu ponto. Outra oportunidade que eu vejo, realmente, a briga comercial, vamos dar um exemplo, entre Estados Unidos e China, podem fazer com que a exportação volte a performar para Brasil e outros países também. Ok? Perfeito. Deixa eu ver mais o que a gente vem observando aqui. Bom, segue aí, Senida, depois eu já boto mais alguns tópicos aqui. Eu acho que em termos de união, era isso que a gente tinha mais como recado. Acho que agora é importante a gente entrar, a gente está indo para metade aí da nossa live com relação às novas tecnologias, né? O que realmente a gente pode pensar em novas tecnologias, pegando o gancho aí do Gustavo, realmente as empresas reverem alguns projetos que estavam engavetados, talvez porque não viam uma oportunidade de mercado, a gente estava tão focado em fazer o mais do mesmo, né? Só em termos de aumentar a escala. Acho que agora é o momento mesmo, e as novas tecnologias é justamente a resposta para essas novas necessidades que o mercado, que os clientes e nós, como as nossas empresas também vão ter agora no momento, né? E com essas mudanças, as tecnologias vão sair, vão brotar do chão, digamos assim, é só a gente ficar bem atento
e tudo está ficando mais aceito, eu digo, né? Acho que a própria questão da Covid, das lives, do nosso isolamento, de ter que fazer aula remota, trabalho remoto, nos derrubou alguns muros, alguns medos que a gente tinha. Sempre tinha uma desculpa, mas eu não tenho o melhor Wi-Fi, vou para a empresa, mas o professor não está treinado para isso, mas aconteceu, a necessidade fez a gente quebrar esse muro, e então a gente está disposto hoje a entender a praticar essas novas tecnologias, mas é muito importante a gente pensar nessas novas tecnologias que a gente tem de produto ou de processo, mas não esquecendo o nosso tradicional. Eu acho que entender o tradicional é essencial para tu pensar no novo. Tu já sabe como se faz, né? Quais são os teus critérios de aceitação e tudo mais, vamos só pensar em como fazer essa questão diferente aí e para não cair nos mesmos erros, né? Para mim, justamente pelo cargo, pela minha formação, tecnologia é crucial, não tem como a gente evoluir, como a gente viver sem essa questão de tecnologia, né? E o que a gente tem que buscar? Não vou aqui ser arrogante a ponto de dizer a tecnologia de produto, de um polímero diferente ou de uma máquina diferente que vai trazer. Eu acho que a tecnologia tem que ser pensada na questão de o que vai te trazer dentro daquele teu plano, né? Qual tecnologia pode ser aplicada para te aumentar a rentabilidade da empresa, aumentar a produtividade, aumentar a tua diferenciação, aumentar a tua chance de sucesso. Pode ser uma tecnologia banal de pregar um prego com um martelo, certo? É uma aplicação bem básica. Mas se tu nunca pensou em fazer essa união com o prego, é uma tecnologia nova para ti. Isso é o básico da inovação, né? A inovação não é necessariamente uma coisa nova para o mundo inteiro, mas é uma coisa nova para ti que te agrega algum valor, ponto, né? Então, e nessas novas tecnologias de busca de rentabilidade, eu acredito que a gente não vai ter brotando da nossa própria cabeça tudo que tu pode usar. Eu vou precisar aumentar a produtividade da minha esteira, então eu vou lá e aumento a velocidade. Não necessariamente, né, no seletor. Eu acho que aí entra a questão da cocriação, de compartilhar essa tua necessidade, esse teu problema, com alguns players ao teu redor que realmente possam te ajudar a solucionar. E esses dois atores pensarem em conjunto, cada um dentro do seu core, do seu conhecimento maior, como é que eles podem se ajudar mutuamente para trazer essa tecnologia à tona, seja o prego e o martelo, seja, sei lá, um tratamento diferente que a gente pode fazer em algum polímero para melhorar a colagem, digamos assim, que é meu mundo maior, né? Um exemplo que eu trouxe até para me preparar para essa live, conversando com um representante nosso, bastante atuante aí na América Latina, ele me salientou ainda que, infelizmente, na América Latina, o segundo maior problema na área de calçados é justamente a descolagem. É uma coisa banal, né? Ou seja, não é o processo produtivo, não é o material, não é uma coisa mais tecnológica, digamos assim, é justamente não conseguir colar os dois materiais. Mas por quê? Eu acho que ali falta realmente entendimento das duas partes, do material, do processo. Então, esse problema de colagem, eu digo que muitos clientes a gente já superou isso no Brasil. É uma coisa que a gente pode trabalhar, eu falando da minha área, né, metendo mais onde eu mais conheço, pode-se trabalhar em conjunto para definir processos e produtos melhores para isso, né, já que esse muro caiu. E a cocriação, eu digo que é uma coisa que vai intensificar muito de um tempo para cá, porque a gente precisa fazer as coisas diferentes e rápido. Então, eu não tenho mais tempo de entrar para um laboratório de P&D e ficar 1 ou 2 anos estudando uma aplicação nova. Então, eu vou ter que falar com o meu fornecedor de materiais, explicar qual a minha dor e para o cliente, olha, cede um pouco que eu cedo outro pouco, a gente vai conseguir uma solução mais rápida. Não é ideal nesse momento, não vou conseguir 100% de sucesso. Mas se eu conseguir 70%, não é nada, certo? Então, isso é bem relevante para mim nessa questão de novas tecnologias, né? E com isso, a gente vai conseguir fazer com que aquele produto que tu pense mais específico para o teu mercado, para o teu plano, eu consiga entregar um insumo mais adequado para ele. Porque, claro, eu vou ter que ter a inteligência interna como fornecedor e trabalhar com um processo mais modular aqui dentro, eu digo, para ter toda essa diversidade que o mercado vai me pedir,
mas de uma maneira que eu não amplie muito a minha complexidade a ponto de tornar a minha roda mais pesada, eu não consigo girar. Ou seja, é uma oportunidade ímpar, realmente, que a gente tem de seguir evoluindo. Acho que é a nova evolução do ser humano, aí, aplicando todas as tecnologias. Até ontem eu estava num e-learning, aí, mais uma aula por Note que eu estava fazendo, e justamente era a aplicação de novas tecnologias. O que a gente está estudando lá? Inteligência artificial, deep learning, machine learning. Tem a ver com química? Não tem. Mas não tem outro jeito, como o Gustavo falou, né? Tem que ter o aprendizado contínuo. Eu tenho que entender de todas essas tecnologias, no mínimo estar letradas em todas elas, para eu conseguir evoluir num mercado que tem esse caminho. Bom, acho que eu acabei saindo um pouco do foco aí, mas Gustavo tenta retomar. Não, tranquilo. Deixa eu puxar um case de crise, né? Tem uma empresa que reduziu de 20 mil pares dia para 8 mil pares dia. Olha que interessante esse caso. Reduziu para 8 mil pares dia, manteve a melhor equipe dele trabalhando, tá? Ele aumentou, com isso ele aumentou, escolheu os melhores produtos da coleção, que melhor margem tinham para trabalhar, e ele aumentou com isso a lucratividade dele. Olha só, uma redução que aumentou a lucratividade, tá? Então, assim, com isso ele acaba reduzindo desperdício, porque tu elimina a ineficiência dos erros de uma equipe que muitas vezes é uma equipe nova e ainda tá aprendendo, tá? Tu deixou uma equipe mais experiente e aumentou a eficiência da produtividade com produtos com melhor margem. Que muitas vezes menos é mais. Filtrar os produtos, porque esse mundo de moda, de fast fashion, isso dá muita dinâmica para as coleções e fazem com que a gente tenha coisas boas e coisas ruins mescladas no meio dessa operação, que reduzem realmente a nossa eficiência produtiva. Não existe criar automação para as indústrias, tá? Se tu não tiver foco em produto, tá? Então, assim, minha sugestão como desenvolvedor, como criador, enfim, diminuir os SKUs da empresa, tá? Ver aquilo que realmente eu sou diferenciado em fazer. Eu diminuo as construções e automatizo com isso o meu processo produtivo, tá? Porque é impossível a automação ao momento que eu tenho na minha esteira de produção um produto. Daqui a um pouco vende 5 mil pares, 2 mil pares de outro modelo, 500 pares de outro. Isso vai quebrando o processo e tu não consegue nunca automatizar. Uhum. A gente fica olhando como fabricantes de calçado, os fabricantes, é um exemplo para os fabricantes de calçado, a gente fica olhando o que o outro performa. Qual é o produto do concorrente que está vendendo? E aí eu vou fazendo sempre um pouquinho de cada coisa. Aí eu tenho na minha coleção sandália, sapato de salto, tênis, bota. E como eu automatizo? Como eu vou ser mais eficiente? Como eu vou ter uma melhoria de preço? Como eu vou comprar melhor a matéria-prima se eu estou fazendo de tudo um pouco? Vocês imaginam se no nosso cenário geral do mercado do calçado nós tivéssemos empresas muito profissionais em cada área? Um especialista em sapatilha, outro especialista em tênis. Se nós tivéssemos especialistas, nós teríamos uma possibilidade de brigar internacionalmente. Por quê? Porque ao momento que nós temos automação, nós reduzimos a mão de obra que a China é mais eficiente, ela é menor, tem menor custo. Nós sabemos que dentro dos nossos cenários, eu vou falar Brasil, aí eu vi que tem muita gente da Colômbia também, a nossa carga tributária, os impostos, a mão de obra é muito cara. Ok? Então, como a gente performa automatizando? A gente só consegue fazer isso. Então, mudar esse viés, e aí vem o trabalho, a Sunira colocou muito bem, cocriação. O que a cocriação faz? É a possibilidade da interação. As empresas de classe, como a Sintecal, como a Bicalçados, elas têm o papel de unir os fabricantes para
nos organizar, nós temos que ser forte para o mundo e não forte só para a nossa região. Perfeito. Ok? Hoje, isso é globalização. Ninguém vai pensar, eu vou ser forte aqui na minha cidade, no meu cliente. Não, vamos se preparar para o mundo. A China está batendo em todo mundo porque ela se preparou. Ok? Ela está preparada. Nós temos uma possibilidade agora, tá? De nos aproximarmos, de nós trabalharmos juntos, de maneira co-criativa, tá? Ser inteligentes e organizados. Fora isso, nós vamos morrer, tá? Não tem outra possibilidade. Então, assim, eu uso esse case justamente para apresentar essa possibilidade. Vamos botar exemplos claros para ficar mais claro ainda essa ideia, ok? Linhas de automação, produtos como Converse, Crocs, Havaianas, são produtos, a empresa cresce muito fazendo um único artigo. Claro, vezes customização de outras cores, formas, estampas. Então, existem processos, isso é base de indústria 4.0, ok? Personalização. Personalização rápida. Como eu faço personalização rápida? Eu monto um processo macro, automatizado, e faço processos que são customizados, possibilidade de customização. Ou seja, eu tenho um projeto que ele é super rápido, automatizado, e que faz com que a minha concorrência não consiga entrar ali, porque ali eu sou extremamente eficiente. É o momento que alguém queira entrar para a briga daquele produto, não consegue, porque eu já estou muito bem preparado, tá? E aí eu tenho a possibilidade ainda num processo de customização. Vamos dar um exemplo, um chinelo. Eu produzo ele de maneira automatizada e lá eu tenho um processo para aplicar estampa, customização do detalhe da tira. Isso faz com que eu possa personalizar ele ainda mais e acessar outros mercados. E aí eu trabalho de maneira colaborativa. O que é a maneira colaborativa? Eu consigo fazer com que a minha marca se conecte com outras marcas. Ok? Quando uma vez eu monto uma indústria que eu sou especialista em produto plástico, full plastic injetado, eu sou especialista no produto, outro é especialista no couro, outro é especialista no sintético, na linha tal. Por que não co-criar entre essas empresas? Por que eu, como indústria, preciso fazer a minha coleção inteira 100% na minha estrutura produtiva? Por que eu não tenho uma marca que alguns produtos eu fabrico porque eu sou muito bom e automatizado dentro da minha estrutura, e outros produtos eu não busco um parceiro? Ok? Por que eu não compro... por que a Havaianas... Vamos lá, vamos dar um exemplo. Vamos falar de marcas que todo mundo conhece. Arezzo tem indústria, fabrica muito forte em outras, mas daqui a pouco ela vai na Havaianas e diz: Havaianas, vamos fazer uma cocriação Arezzo com Havaianas? O que isso, além de melhorar a eficiência produtiva, porque tu já pega um especialista aqui e tu joga para o teu canal de venda, o que isso soma? Tá? O consumidor Havaianas, aí vem uma cocriação entre a base comercial, ok? Quando a Havaianas joga um produto, Havaianas by Arezzo, existe a condição de pensar a moda da Arezzo com a técnica de produção da Havaianas. Esse chinelo estaria no canal de venda da Arezzo, estaria no canal de venda da Havaianas. O que acontece com isso? O público Havaianas conhece a Arezzo, o público Arezzo conhece a Havaianas. Eu tenho uma ampliação do meu acesso a público, ou seja, e essa é a moeda que vai valer no futuro, tá? É a possibilidade, o meu canal de venda, gerar ele um tamanho tal que a cada produto que eu lanço eu consigo ter já de cara um acesso a uma grande quantidade de pessoas, tá? Então, isso é bastante interessante e essa é uma mudança que eu penso que a gente precisa começar a trabalhar com mais energia. Okay? Como colaboração, essa tua questão que tu trouxe de união de forças aí, né? Eu trago um exemplo bem marcante para mim, que foi justamente a união recente aí da Adidas e da Farm. Fizeram uma coleção cápsula, não sei se todos puderam notar, onde justamente a Adidas, que seria uma marca que tem uma visão em termos de design mais
padrão, né? Bem esportivo ali, sem muito diferencial, sem muitas cores, ela se uniu à Farm do Rio de Janeiro, justamente uma marca extremamente voltada para visual, é florido, é estampa. Foi uma primeira vez quando eu vi a notícia, nossa, o que vai acontecer? Vai ser uma coisa meio inusitada, mas ficaram lindos os produtos. E conseguiram transitar entre esses dois mundos. Muitos esportistas mais quadrados, digamos assim, que usavam que usam o produto da Adidas pela performance, por sempre ser exatamente a mesma coisa, estavam usando estampas da Farms que eu não imaginava isso antes. E o contrário é verdadeiro. Né? Os da Farms estavam usando um produto da Adidas e foi em várias lojas que eu vi isso daí, eu achei muito perfeito essa e ainda fiquei imaginando como as outras empresas não estão pensando nisso, como não estão co-criando junto e somando as forças, né? Somando os públicos dos mercados. Eu achei bárbaro, e se quiserem olhar e tiverem mais insights sobre essa possibilidade de união que o Gustavo falou, que é a cocriação, olhem esse exemplo que é fato e ficou muito legal e deu muito resultado. Voltando um pouco, ele fala do que o Gustavo falou muito claro com relação à automação. O público deve saber, nós, em termos daquilo, a gente transita por esse mundo de automação há bastante tempo, já há 9, 10 anos, né? E eu digo que de cadeira, tá? Porque eu comecei esse projeto aqui, é um desafio muito forte para a indústria calçadista, da América Latina, brasileira e também dos outros países, tá? De realmente a gente conseguir automatizar os processos, tirar do ser humano. Por quê? Porque a gente sempre pensa no processo, como tu diz, né, Gustavo, não no produto. Pensa, eu fazia assim, eu tenho que virar o contraforte dessa maneira. E tu pensa numa máquina que tem que fazer o mesmo movimento. E essa máquina fica inviável. Por questões de design, por questões de custo, para tu fazer daquela maneira mais complexo. Então, a automação, eu digo, para o mercado calçadista, ela tem que ser pensada em termos de produto. Como eu faço para gerar aquele produto lá no final? Como vai fazer, se é etapa 1 ou antes da 2, antes da C, da B? Não importa. E importante é pensar de uma maneira modular. Não pense direto em automatizar uma linha inteira, de preparo de solas até a botar o sapato dentro da caixa. Isso é muito caro, é inviável e dá um nó. A nossa cabeça não está preparada para isso. Se fosse um computador que girasse por algoritmos, eu concordo, ele vai conseguir fazer um processo. A nossa cabeça pensa por caixas, certo? E até mesmo a gente tem que ter um risco mais controlado. Então, a minha sugestão é, comece automatizando por módulos. Primeiro automatize talvez só a questão de botar dentro da caixa, que talvez não agregue tanto valor, é uma coisa muito mais física, digamos assim. Ok, deu certo, vai acontecer alguns erros, alguns acertos, aprende. E assim você vai aumentando o grau de complexidade dessa automação, conforme você vai ficando mais sabido nessa questão, menos avesso ao risco, né? E naturalmente a gente sabe que a tecnologia ela está evoluindo muito rápido na proporção inversa do custo. Então, o que hoje é muito caro, daqui a um ano vai ser acessível para nós. Então, deixa aquelas automações mais complexas para depois. Vamos fazendo passo a passo, né? Baby steps. Como é que um bebê começa a caminhar? Se apoiando, caindo, engatinhando. Então, a automação ela é importante, sim, não só no mercado calçadista, mas em qualquer outra ponta, né? Porque os seres humanos, eu digo que são pessoas, são seres ali muito inteligentes. Eu tenho que tirar as operações manuais da cabeça. Nós temos a cabeça, nós temos uma coisa única, nós temos a inteligência, né? Então, as operações praticamente manuais ali, a operação tem que sim, ser posta para uma máquina, inclusive para a gente melhorar em termos de repetitividade e reprodutividade. Depois que tu planeja um programa, vai executando. Ok, fechei meu parênteses. Perfeito. Não, a gente está se encaminhando para o final, então. Assuntos a gente tem muitos, né, para discutir sobre mercados, mas eu acho que agora iniciamos aí a possibilidade de perguntas, dúvidas para o público geral, ok? Para mim, ok. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, tem várias questões aqui. Uma questão aqui, Paulo Batista comentou aqui realmente sobre a velocidade, né? Vamos lá, temos Elmer o Elmer ali, vai nos fazer vai fazer perguntas. Vamos lá, Elmer. Muy bien. La verdad es que la audiencia muy
atenta a muchas inquietudes. Yo quisiera que tanto Lina como Gloria, están aquí con nosotros. A ver, ellas tienen inquietudes mientras ellas hacen la operación. El tema de automatizar desde el punto de vista de intención es muy bueno, solo que en países como Colombia, Perú, Ecuador, encontramos que las fábricas son de un tamaño mucho más pequeño y se encuentran con una inquietud frente a, uno, planeación o planeamiento, dos, insumos y el valor de esos insumos para que afecte al precio final hacia el consumidor, ¿cierto? Y tres, el acceso a esas materias primas, a esos que en la mayoría de casos son en gran parte de Brasil. Con este escenario específico para estos países, ¿cuáles son las recomendaciones adecuadas y pertinentes para que las fábricas de los países puedan salir adelante desarrollando los productos o implementando dentro de su perfil de productos, dentro de su portafolio de productos, esas alternativas que ustedes recomiendan? Bueno, Elmer, graças por... Obrigado, vou falar em português, não sei, falar em espanhol também, não tem problema. Bom, obrigado pela pergunta. Sim, a gente entende, porque o que acontece? No Brasil, eu entendi base da matéria-prima da Colômbia, parte do Brasil, para chegar à tua indústria e começar um processo de automação. No Brasil também nós temos os próprios fornecedores de matéria-prima, eles estão buscando se verticalizar. Então, muitas vezes a automação não está na sua indústria, na indústria da Colômbia diretamente. A automação está acontecendo no fabricante da matéria-prima, tá? Antes do processo. Ou seja, ao invés de você hoje comprar o sintético, o forro, o tecido, o cabedal, isso tudo pode vir já pronto, tá? De maneira finalizada. O cabedal poderia chegar pronto para a tua indústria e você somente ter o processo de montagem do produto. Ou seja, você trazer a parte de design, de conceito para o teu fornecedor, que está mais verticalizado, e esse te entregar uma solução de forma mais pronta. Por quê? É mais fácil o fornecedor de matéria-prima se verticalizar, porque ele consegue mais escala em outros clientes, ok? Do que você, ao tentar automatizar um processo, como você falou, de uma empresa muito pequena, é muito mais complicado. Então, possivelmente, tu consiga um preço melhor automatizando com o fornecedor da matéria-prima do que tentando fazer isso na sua própria indústria. Isso é uma das possibilidades. Uma outra questão que eu gostaria de colaborar com essa questão aí do Elmer é com relação aos níveis de automação. Não pensem só em robôs de grande escala que fazem 5, 10 mil pares dia. Em vez de automação, a gente pode falar um outro termo que eu uso muito, que é mecanização, certo? Tirar da mão do manual, ali da mão do operador, para algum equipamento, não necessariamente um robô, tá? Mas uma coisa mais simples, que mecanize uma operação. E mesmo uma empresa que tem uma escala de produção pequena, pode colaborar com isso. Um exemplo muito prático que a gente tem na área de aplicação de adesivos é quando você tira a aplicação de adesivo por um pincel manual por um spray. Eu dei uma certa mecanizada, certo? Eu saí de uma ferramenta ali são as cerdas, para um spray, e o que eu ganho com isso? Eu ganho velocidade e ganho consumo de produto. Ganho, eu digo, reduzo o meu consumo de produto, mas principalmente a velocidade e a margem de erro, certo? Então, são pequenas coisas assim, talvez mais como mecanização, como um processo de suporte, facilita. Realmente, mecanização em grande escala, robôs, aquela coisa mais NASA,
é um pouco mais difícil, realmente eu preciso de muita escala para isso, mas vamos devagar, vamos aos passos, né? Então, pequenas operações numa indústria que tem uma produção mais baixa é completamente possível, e não só no processo produtivo. Pense numa automação, numa mecanização, em termos do próprio processo de entrada de pedidos, saída de pedidos, de acompanhamento lá do teu estoque, exemplo, com um software, com algum ERP, isso vai, qualquer coisa que te dê mais agilidade e acuracidade, para mim, é um tipo de automação e de mecanização. Então, dependendo da empresa, é só pensar em níveis diferentes, certo? Exato. Nós aqui trabalhamos com uma indústria de tecelagem técnica, tá? Em 3D NIT. Isso é interessante, porque através de uma tecnologia, nós reduzimos o processo inteiro de montagem do calçado. Antigamente, para fazer o calçado com uma estrutura de uma biqueira rígida, com meio de uma lycra flexível, com contraforte, nós conseguimos trazer toda essa parte específica do produto, toda essa engenharia, tecnologia, em uma peça que sai pronta da máquina. Isso é uma super automação. Tá? Uhum. Então, existem processos novos que reduzem um processo que é gigantesco, com uma única operação. Tá? Então, e tu vê, é uma empresa que nós começamos com 3 máquinas e em 2 anos já estamos em 28 máquinas, ou seja, é muito rápido crescer a partir dessas possibilidades. Então, se atualizar nas novas tecnologias, porque sabe qual é o problema? Às vezes a gente olha para o nosso produto que está à venda e tenta automatizar ele. Muitas vezes tem que olhar para o produto novo e mudar a coleção. Né? Qual é a tecnologia nova que eu vou implementar e o que essa tecnologia me traz de possibilidade de criação para mim fazer a minha coleção? Então, é mudar o olhar, mudar o foco. Tá? Perfeito. Perfecto. Antes de darles la palabra a Gloria y a Lina, tengo una pregunta bien interesante. Si ahora el consumidor está buscando productos sustentables, se está hablando mucho de sustentabilidad, pero pueden ser estos productos más costosos y dadas las circunstancias actuales de economía, de proceso productivo, ¿cómo hacemos que estos productos sean más competitivos en cada uno de los mercados de América Latina? Producto sustentable en esta situación especial, pero a unos precios mais competitivos. Quais são as recomendações? Perfeito. Bom, eu acho que, para iniciar, eu gostaria só de deixar bem clara a questão do próprio termo sustentabilidade, né? Nós temos 4 pilares. O ambiental é um, que é o jargão, que é o nosso norte, né? Mas eu também tenho que pensar em sustentabilidade em termos do pilar econômico. Então, tanto para a empresa quanto para o próprio fornecedor. Os produtos também podem ser tidos como sustentáveis no sentido de ser mais adequados em termos de preço e de custo. E ainda tem a sustentabilidade social e cultural, que é muito aplicado aqui na América Latina, que é justamente de promover a nossa sociedade, a nossa cultura, o nosso mercado local. Acho que isso também é importante considerar nessa questão ambiental, tá? Mas eu concordo, a questão do ambiental, a gente ainda tem essa visão de ser mais custoso, né? Mas talvez porque a gente não aplicou a tecnologia de uma maneira mais adequada para ele. Eu posso sim trabalhar com materiais mais sustentáveis, mas não, hoje eu não consigo mais trabalhar de uma maneira isolada. O mundo não é mais binário, 0, 1, preto ou branco, certo? Talvez para eu conseguir aplicar um material mais sustentável em termos de ambiente, eu tenho que trabalhar com um processo alternativo também, juntar as duas partes, porque só uma peça não se encaixa na outra. Aquilo que o Gustavo estava falando, olha como o produto final. Então, um primeiro olhar seria esse: será que o material sustentável não exige de mim uma alteração de processo para que tudo não fique mais custoso? E até mesmo, talvez, o próprio custo superior do insumo sustentável, ele consiga ser reduzido esse impacto pensando no produto final, de como eu vou agregar isso daí. Não sei se eu fiz muito claro, mas não dá para se pensar só no insumo, tem que pensar no conjunto como um todo.
Essa barreira, ela está sendo derrubada, porque uma vez sustentabilidade era algo que uma ou outra empresa apenas falava e realmente fazia, tá? Agora a sustentabilidade é algo comum a todos. O consumidor está em busca de sustentabilidade, a fábrica está disposta a investir nisso, o fornecedor da mesma forma e o cara que trabalha o componente, a indústria que trabalha o componente também está dedicada a isso. Como eu falei ali antes, todo o processo que tem pouco volume se torna mais caro. Agora, nesse momento, a sustentabilidade está fazendo parte das empresas. Um exemplo somos nós. Aqui, nós adotamos a sustentabilidade como principal pilar dentro da empresa, tá? Nenhum projeto novo é concebido sem ser sustentável. Nenhum. Ou seja, é uma decisão da empresa, tá? Com isso, olha a diferença que eu tinha. Quando eu comprava um fio reciclado de garrafa PET em pequenos lotes para poucos clientes, eu trabalhava um preço. Quando uma vez eu transformo a empresa toda em fio recuperado de garrafa PET, 100%, eu tenho uma negociação melhor com o meu fornecedor, o que faz com que eu ofereça para o meu cliente uma possibilidade de preço muito próximo, quase igual ao valor de um poliéster tradicional. Ok? Então, a mudança, botar realmente sustentabilidade como principal pilar da empresa, muda todo o conceito em cadeia. Um muda aqui, que muda o próximo, que muda o próximo, que muda o próximo. Então, buscar fornecedores. Quando você quer uma mudança real, busque fornecedores que já adotaram essa prática e se conecte a eles. Tá? Perfeito. Perfecto. Yo ahora quiero darle la palabra a Lina. Lina, que tiene una inquietud muy interesante. Y luego vamos con Gloria, antes de hacer una última de la audiencia como tal. Entonces, Lina, por favor. Senira, Gustavo, muy buenos días nuevamente. Así como los tapabocas se usan acabados antifluidos para el calzado, obliga en los textiles sintéticos o cueros que se tengan este tipo de acabados. ¿Cuáles son esos materiales que la industria brasilera debe ofrecer? Bom, eu não sei se eu peguei bem o início da pergunta ali. Só repete o início da pergunta, o restante eu entendi. Así como con los tapabocas se utilizan acabados antifluidos, quiere decir que para el calzado obligará que tanto los textiles como los cueros o los sintéticos tengan este tipo de acabados. ¿Cuáles son esos materiales o esos acabados que va a ofrecer la industria brasilera? Ok. Bom, existe mundo que está sendo criado de nanotecnologias, que isso está sendo conectada a matérias-primas bases sintéticas, principalmente a parte de fiação. A gente tem muitas novidades acontecendo, tá? Para um mercado esportivo, hoje existem fios, tá? Um exemplo é o E-Fio. O E-Fio é uma matéria-prima que nós já estamos adquirindo, que ela tem um alto poder de absorção de umidade e evaporação, tá? Então, além da matéria-prima, tu tem a nanotecnologia aplicada ao produto que faz com que tenha esse material como diferenciação, tá? Agora nós temos, falando em coronavírus, né? Existem nanotecnologias que são materiais que não propagam o vírus, né? Antibactericidas, antivírus direto na matéria-prima, tá? Isso. Então, existem empresas, Rhodia é um exemplo de empresa que já vem trabalhando nesses materiais, a Lycra junto com a Datex, que é um trabalho de cocriação entre empresas, também vem trabalhando em cima disso. Então, estão surgindo materiais bem interessantes. Tem fios também que é o momento que tu coloca água sobre ele não absorve, mas tem a transpiração de dentro para fora. Então,
essas são 3 exemplos rápidos aqui que eu já coloco. A Senira também deve ter conhecimento sobre materiais, mas são 3 exemplos rápidos aqui que a gente já percebe de nanotecnologias aplicadas às matérias-primas. Justamente esses exemplos que o Gustavo falou, que foram das últimas 2 ou 3 semanas aí que eu vi justamente em mídia, né? A Rhodia lançou realmente além de um fio, tem um tecido próprio também para, inclusive, está fazendo jaleco de hospitais, né? Aventalos para o hospital. E é plenamente aplicável no mercado calçadista. Justamente ele é antiviral, digamos assim. O vírus pode encostar nele e ali ele morre mais rápido, né? E a Cipatex também lançou agora, semana passada, uma linha de produtos. Mas, claro, deve ter outros vários que a gente não está lembrando agora, né? Não teria que fazer uma busca. Desculpa. E isso justamente poderia ser um motivo para se ter uma plataforma aí, falando para a Sintecal, né? Acho que o Instituto Buy Brasil tem esse tipo de trabalho, do mercado fazer essas demandas, né? Procuro pôr um material que seja antiviral e fazer a conexão, fazer essa ponte com os fabricantes, que justamente é a cocriação, é a coparticipação da gente, o mercado todo nos unirmos, né? Eu até acredito que tenha várias empresas que estão trabalhando muito forte nisso, mas pensando no mercado de saúde, lançando um produto que nós poderemos usar no mercado de calçado, de bolsa, de acessórios tranquilamente. Só que eles não vislumbraram esse nosso mercado, entende? Então, precisamente de uma conexão, de uma plataforma onde faça esse match entre necessidade e oferta. Mas tem exemplos. Não tem. Um ponto interessante da nanotecnologia é que tu consegue conectar 2 ou 3 ou 4 nanotecnologias no mesmo produto, tá? Então, tu pode trabalhar, exemplo, vamos pegar exemplo aqui, a gente está com uma máscara. O fio que está aqui já é reciclado de garrafa PET, mas também ele tem um aditivo antivírus, né? Esses aditivos podem ser colocados em peças plásticas também, aditivos no processo da injeção. Então, os solados podem ter o antivírus também, né? Não só a composição da matéria-prima. Então, existem fornecedores, aí pela frente vem o Inspira Mais, eu acho que ele vai apresentar muitas novidades em cima disso, eu acho que vale a gente vai ter uma mudança que a gente está sabendo dentro do formato do Inspira Mais, mas que vai ser muito interessante para a captação dessas novas tecnologias. Perfecto, muchas novedades. Gloria García también tiene una inquietud antes de hacer el cierre. Sí, bom dia. Bom dia. Senira, Gustavo, dos preguntas muy colombianas, una que aparece acá y una inquietud mía. De lo que conoces del mercado colombiano, ¿qué crees que es positivo y en qué parte podría mejorar con ayuda de Brasil? Esa es una. Y otra del público, ¿cómo ves el futuro de esta relación de negocios Brasil-Colombia para la industria del calzado? Gustavo, tu atua na Colômbia direto? Sim, conheço muito a Colômbia, já trabalhamos com vários clientes ali. Nós somos muito parecidos, né, no ponto de vista industrial, na forma de fazer negócios. Eu acho que o Brasil tem muito a contribuir com a Colômbia. Essa interação, a gente precisa aproximar cada vez mais entre as indústrias de matérias-primas e a parte industrial. Nós temos muita tecnologia no Brasil. A Colômbia adota muitas novidades do que a gente vem trabalhando aqui. Então, eu acho que tem uma questão que eu vou unir, que o Elmer comentou, e Glória, tu me comenta agora, é não só olharmos a parte dos fornecedores, mas entender, trazer vocês para conhecer o que está sendo aplicado na indústria, conhecer a fabricação dos calçados aqui. Eu acho que esse é um ponto pouco explorado entre Colômbia e Brasil. A gente está muito vendendo matérias-primas, mas eu acho que nós podemos trabalhar muito mais a questão do know-how que nós temos de indústria. Resolveria o que o Elmer comentou,
sobre o que as indústrias estão fazendo. Eu acho que o Brasil está muito aberto, o mercado está muito aberto para mostrar para vocês as fábricas, entender e nós melhorarmos os processos. Tá? Então, essa interação, eu acho que a gente pode melhorar e muito. E Colômbia é um mercado, ao meu ver, assim, muito promissor também. Então, aplicando o que a gente vem fazendo aqui, e possivelmente, eu sempre digo, existem também formas de pensar e know-how. Eu já vi muita empresa da Colômbia achando soluções maravilhosas. Então, essa interação é fundamental para que ambos os países agreguem inteligência de negócio. A minha contribuição para essa pergunta seria justamente para indicar a Killing atua, né, nos mercados da América Latina, não só Colômbia, Bolívia, Peru, Equador, através de seus distribuidores e alguns representantes, né? E o que eu observo que são portfólios bem diferentes. Eu tenho um portfólio específico que atende mais Colômbia, outro a Bolívia, outro a Peru, e muito distinto ainda do Brasil. Então, a contribuição do Brasil para esse mercado, não só Colômbia, mas para o outro, justamente vem dessa abertura de poder entender o processo ou o calçado de uma maneira diferente. Por exemplo, nós temos vários produtos que de tecnologia extrema, que saíram, sei lá, mês passado, e que hoje não tem mercado nos países da América Latina, porque o processo de construção é um pouco diferente. Então, eu convido essas empresas justamente a se abrirem, a ouvir o que a gente tem em termos de produtos diferentes e formas de produção diferente, e aí alterar alguma questão no seu processo produtivo justamente para ter esses ganhos de rentabilidade, de produtividade. Então, existem os produtos aqui, só que agora a gente está com essa janela ímpar de abertura de mente. Ok, agora eu estou aberto me permito pensar diferente, vamos fazer diferente. Então, tem muita coisa assim, a própria Sintecal nas plataformas, você pode fazer essa conexão através dos distribuidores e representantes que a gente tem aí, nessa busca de materiais. Hoje a gente trabalha com um portfólio específico que é o que o mercado pedia. A empresa é voltada para o cliente. Agora, se o cliente abriu a cabeça, nos sinalizem que a gente apresenta um portfólio completo, eu não tenho dúvida, tem muitas coisas que e não são nem novidades, eu digo, já tem muita coisa firmada aqui, resultados, fatos e dados que vai dizer, isso funciona desta maneira, tudo muito bem provado já. Não tenho dúvida que tem muita coisa a gente percorrer para conseguir equilibrar esse cenário e colaborar com esse mercado calçadista da América Latina inteira. Um ponto que eu vejo da Colômbia também é que ela navega muito em cima do que deu resultado no passado, tá? Eu vi muitos produtos seguirem a mesma linha de raciocínio ou lógica de negócios que já foram muito bem, tá? Isso é um mercado ativo, é fato, mas trazer produtos mais originais, diferentes para o mercado, eu acredito que empresas que seguem essa linha da inovação, de ideias diferentes, podem performar muito melhor nos próximos anos do que empresas que seguem um roteiro tradicional, tá? Antes de pasarle la voz a Luis, quiero leer un comentario de un experto que está en la audiencia hoy con nosotros. Él dice que la automatización podría ser vista no solo para incremento de la escala de la producción. Si se ve solo desde este punto de vista, estas tecnologías se hacen inalcanzables para las pequeñas empresas. Se podría ver entonces como un medio para hacer más versátil la oferta y mejorar la propuesta de valor de las empresas. Por ejemplo, mejorar la calidad, involucrar diferentes materiales y acabados, personalización, diversificación en diseños, etcétera, etcétera. Entonces, con este comentario, le cedo la palabra a Luis, no sin antes hacerle un interrogante a Sintecal. Muchos de los asistentes hablan de cómo va a ser a Sintecal para hacerle llegar esas innovaciones, esas materias primas, esos insumos a estos mercados que nos acompañan hoy, desde Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, Colombia, Perú, México, Ecuador, etcétera, etcétera. Así que, Luis, la palabra es suya. Bom,
Depois de tanta informação, a gente sai com alguns deveres de casa, né? A gente estava até conversando aqui que a gente sai já com essa ideia de criar essa plataforma para apresentar esses novos materiais e coletar materiais disponíveis já na América Latina, né? Não só materiais brasileiros. E a gente vai trabalhar assim nesse pool aí de novos materiais da região como um todo, né? Não só materiais do Brasil. Eu gostaria de agradecer, então, o Elmer pela ajuda, né? A Glória e a Lina, que fizeram esse meio de campo aí com a gente. E, claro, a Senira e o Gustavo, que cederam o tempo de vocês e o conhecimento que vocês têm para compartilhar um pouco com a gente, né? E com os nossos vizinhos aqui, que são nossos parceiros já de muito tempo, né? A gente tem trabalhado nessas iniciativas, então a gente fica à disposição de todos que estão ouvindo para trabalhar em novas ações de integração entre os mercados, né? Dentro de alguns dias a gente já vai divulgar a nossa próxima ação, né? Nossa próxima atividade aí para manter-nos integrados ao longo dessa pandemia e que isso possa também ser um pós-pandemia, né? Não só nesse momento de crise que a gente precisa, mas que vire algo rotineiro e aí a gente trabalhe conjuntamente, né? Então, agradeço de novo. Agradeço ao Eduardo, nosso tradutor, que fez todo o trabalho aí de traduzir, né? Todos os termos técnicos e setoriais. E espero que em breve a gente possa estar novamente aí. Muito obrigado a todos, então. Perfeito. Então, obrigado, pessoal, pela atenção, por estarem justamente disponibilizando esse tempo que eu imagino que é para um planejamento e para a união, digamos, nós juntos vamos sair de toda essa muito mais fortes, muito melhores, não tenho dúvida disso. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção. Eu sei que tivemos vários acessos aqui, muitas perguntas. Depois a gente vai ao ponto que a gente tiver em dúvida, a gente pode estar canal aberto, a gente pode passar os e-mails aí também, para a gente seguir esse bate-papo em paralelo também com alguns clientes, parceiros. Nós estamos à disposição. Tá bom? Obrigado pela oportunidade da Sintecal e um bom dia para todo mundo. Nos procurem nas redes sociais, a gente vai continuar postando lá informações, tá? E aí agora, quando a gente começar esse pool de informações sobre os materiais, a gente vai divulgando nas redes sociais. Bom dia a todos e nos vemos logo, então. Obrigado. Tá bom. Prazer, até mais. Um abraço. Tchau, tchau.